Oi, gente! E aí, como é que estão? Espero que vocês estejam muito bem. De verdade. Eu torço bastante por cada pessoa que eu conheço, né? Que começa a fazer parte do meu caminho, que eu atravesso o caminho de vocês também, para que a gente possa dialogar, né? Para que a gente possa pensar junto, estar junto e refletir junto. Então, nesta nossa live de hoje, eu vou trazer para vocês um pouco deste livro aqui. Eu não sei se vocês já conhecem, O Poder da Paciência, né? Da M.J. Ryan. E na verdade, esse livro ele está também disponível em PDF. Quem quiser procurar lá, vocês vão achar o livro disponível. E também em audiobook, né? Se alguém desconhece um pouco, desconhece o que é o audiobook, pelo próprio nome já fica fácil de identificar, mas às vezes você não tem tempo de fazer a leitura ou não gosta de fazer a leitura, não sei. Mas aí quando você estiver fazendo alguma coisa ou fazendo uma caminhada, um exercício, alguma coisa, você pode colocar o áudio, né? E pode tá ouvindo também. Deixa eu arrumar aqui a iluminação um pouco, que já tá escurecendo. Pronto, assim ficou melhor. Isso. E aí você consegue também fazer ouvir, na verdade, a leitura, né? E é um livro bastante interessante que a gente pode estar compartilhando isso aqui. Por quê? Porque paciência virou um artigo de luxo, né? Mais ou menos falando no sentido mercadológico do tema. Por que eu falo no sentido mercadológico a princípio e não filosófico? Pelo fato de hoje as pessoas dizerem muito que eu não tenho paciência, virou meio que moda, né? Virou moda dizer que não tem paciência com as coisas, com as pessoas, com os horários e tudo mais. E você quer ver um exemplo clássico dessa falta de paciência? É se você for andando na rua e na sua frente tiver um idoso, ou tiver uma criança, ou uma pessoa meio impossibilitada que ela tenha que caminhar a passos lentos na rua, né? E você começa a ver que não tem paciência de andar atrás dela. E aí começa a querer atravessar, às vezes encosta ela na parede logo e vai-se embora, né? E passa por isso aí. Então as pessoas usam meio que modismo em falar que não tem mais paciência nem com as pessoas, nem com as coisas, e muito menos com as situações. E por isso a gente vê que é uma pressa muito grande para as coisas darem certo, para as coisas ficarem feitas, né? Você vê até os processos, claro que envolve lucro, de amadurecimento não natural de frutas, né? De legumes, de animais mesmo e tudo mais, para que eles possam chegar a produzir logo o efeito que eles tenham que produzir. E isso acaba muitas vezes fazendo com que também seja reproduzido no nosso cotidiano essa ideia de não ter paciência. E a autora, ela traz no livro, a primeira parte, ela trata sobre como essa virtude antiquada pode melhorar a sua vida. Trata sobre os dons da paciência, as atitudes da paciência, as práticas da paciência, os estimuladores e, acima de tudo, tenha compaixão consigo mesmo. E eu acho interessante que ela já começa a frase dizendo o seguinte: querido Deus, rezo pedindo paciência e eu quero imediatamente. A gente reza assim, né? A gente pede a coisa, né? Pede o objetivo, pede a meta, mas quer que seja rápido. A gente já dá regras, né? A gente não espera, a partir da nossa fé, que aquele pedido seja realmente, aconteça no tempo que ele tem que acontecer. Não. A gente já pede e quer que ele já seja realizado rápido, ele não pode demorar. E daí ela começa a trazer alguns exemplos de fast food. A gente leva muito nossa vida, quer levar nossa vida como um fast food, né? Muito rápido, as coisas rápidas, instantâneas. A gente
não tolera mais as pessoas, e aí ela traz no decorrer todo dessa leitura, essa falta de tolerância, essa falta de empatia, porque eu quero que a pessoa seja como eu sou. E aí a gente tem um perigo muito grande. Quando você espera que a outra pessoa seja como você é, vem frustração aí, né? Vem frustração, vem decepção, porque quem disse que você é o que aquela pessoa queria que fosse? Também. Às vezes a gente tende, se perde no cobrar do outro, né? No cobrar da outra pessoa uma atitude que a gente também não oferta, que a gente também não oferece. Então, essa falta de tolerância com colegas de trabalho, né? Porque eu queria que eles fossem como eu sou, essa falta de tolerância, de paciência para com os filhos, porque eles deveriam ser assim, porque eu também sou assim, né? Essa falta de tolerância e de paciência nos relacionamentos, porque eu descubro que a outra pessoa não é do jeito que eu quero. Por exemplo, que é uma das discussões mais banais e corriqueiras, o vilão creme dental, né? Você acostumou na sua casa a quando colocar o creme dental na escova de dente apertar no final, para ele ir seguindo a sequência até terminar, enquanto a outra pessoa aprendeu na casa dela a apertar no meio. O meio tem mais quantidade, o meu é mais fácil de apertar, né? E daí isso cria um atrito muito grande, cria implicâncias dentro do relacionamento, porque um não compreende que o outro aprendeu dessa forma. E daí eu queria que você fizesse do jeito que eu quero. Eu não quero que você faça de outro jeito, porque esse outro jeito está me incomodando. E para você continuar comigo, vai ter que se enquadrar dentro do meu projetinho ideal de pessoa que eu fiz para você. E tem uma música que ela trata sobre isso, né? Será que eu me apaixonei pelo que você é? Ou eu me apaixonei pela idealização da pessoa que eu fiz em você? Então, você foi uma pessoa que eu inventei. Na verdade, você não é como você é, porque eu inventei uma pessoa magnífica, perfeita, que quando comecei a conviver com ela, percebi suas imperfeições. Infelizmente, não deu para eu continuar vivendo, né? Tenho relatos muito nessa pandemia de que as pessoas, quando começaram a conviver todos os dias com elas mesmas e com outras pessoas da própria família, não se suportaram e tiveram que se separar e tiveram que sair de casa, porque eu só conseguia conviver com você quando eu não estava com você, porque continuei preso aquele contos de fadas do namoro, né? E quando eu fiquei dentro de casa, a gente mal se via, portanto trabalhar, então meio que continuei a história, então deu para suportar, foi daquela forma, mas a partir do momento que eu tive que trabalhar, alguém que teve que trabalhar de forma remota, ou alguém que não trabalhou mais e ficou em casa, que eu comecei a ver como você era, eu não quis mais ficar com você, porque você não era mais a pessoa que eu queria, né? E daí ela começa a apresentar que se quisermos viver de forma mais completa e intensa e não fazendo tudo às carreiras, é fundamental praticarmos a paciência, porque tem questões que elas só vão dar certo se for com paciência. No caso de uma doença, infelizmente, certas curas precisam sim esperar, precisam de paciência. Nos relacionamentos, como eu acabei de falar, na criação dos filhos, é necessário sim existir a paciência, porque a gente precisa ter consciência de que as coisas não são resolvidas com apertar de um botão, né?
Às vezes, por falta de paciência, a gente acaba tomando decisões erradas, porque você está muito envolvido com aquele sentimento do momento e acaba não sabendo como tomar uma decisão e toma com base nos seus sentimentos. Já existem pesquisas que mostram que o sentimento, né, do momento, a raiva ou a histeria, impede que parte do nosso cognitivo funcione, reaja, saiba o que está fazendo. Por isso que a gente toma uma decisão precipitada e acaba se arrependendo dela. E eu vou dizer para vocês, eu vou confessar. A taça mais amarga de beber é a taça dos arrependimentos. Nossa, como essa bebida maltrata. Como essa bebida maltrata a gente, né? Os arrependimentos. Tem coisas que você ainda pode voltar e consertar, mas grande parte delas não tem mais conserto. Às vezes você diz uma palavra que não era para dizer, porque a ausência de paciência tira a gente do nosso autocontrole. A gente fica sem conseguir se controlar, né? Não consegue dominar nossas emoções e acaba fazendo uma coisa errada, falando uma palavra errada. E geralmente nem tudo tem conserto. A gente precisa ter essa consciência que é necessário observar, respirar fundo e evitar que aquele sentimento, que aquela situação, que aquela pessoa provoque em nós um sentimento que nos tire a paciência, que nos faça perder a paciência e cometer coisas que a gente depois venha a se arrepender. E a autora, ela nos dá a oportunidade quando ela diz assim: mantenha-se firme. O poder da persistência é um dos maiores milagres que a gente pode viver. Porque a serenidade e a aceitação, elas são elementos essenciais de garantia da paz, da felicidade. A paciência também nos ajuda a aceitar os obstáculos no caminho e nos permite reagir aos desafios do cotidiano com coragem, força e otimismo. Um negócio perdido, decepção do amor, uma incapacitação séria e preocupação financeira são alguns dos problemas que talvez tenhamos de enfrentar ao longo da vida. Ser paciente nessas circunstâncias não significa gostar dos golpes que recebemos, mas reconhecer que eles fazem parte da vida e que, apesar do sofrimento que provocam, não devemos optar pela amargura, pela vingança ou pelo desespero, e sim arregaçar as mangas e enfrentar o desafio com esperança. Quantas vezes você não já ouviu alguém dizer que eu não sou uma boa pessoa porque ninguém foi comigo? Bateu, levou. Ah, por que você não é uma pessoa carinhosa? Eu não sou uma pessoa carinhosa porque eu nunca recebi carinho. Então, essa escolha que você precisa fazer, né? Para que lado você vai escolher? Para que lado você vai? Se você não teve aquele carinho, aquela atenção, você precisa escolher se você vai negar esse carinho, essa atenção às pessoas ou se você vai fazer diferente. E a autora aponta o seguinte: você demonstra ter paciência quando cuida com carinho de pais idosos, que não são capazes de reconhecer a sua dedicação, ou quando explica pela 10ª vez e com toda a calma a uma criança irrequieta porque ela não pode subir nos móveis. Esses testes de paciência que a gente tem todos os dias, né? A partir da leitura desse livro, O Poder da Paciência, a autora nos convida a fazer esse exercício da paciência para com os filhos, para com marido e esposa, para os colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas de estudo. Se eu não começar a perceber que a paciência, ela se torna a aliada nessa busca pela qualidade de vida, infelizmente eu vou começar a tomar decisões erradas. E ela diz o seguinte: não se culpe quando, apesar de todo o esforço, você perder a paciência.
Esta é uma mudança que requer prática e tempo. Ela vem praticando conscientemente a paciência há muitos anos e isso não significa que a gente não perca a paciência. Oi, Ailana, tudo bom? Que bom que você está aqui, né? E aí a autora, ela começa a trabalhar os dons da paciência e ela traz pontos interessantíssimos e importantes, porque a gente às vezes liga o automático, né? Acorda de manhã, liga o automático e esquece de observar cada passo da casa, cada passo da família, cada coisa que a gente tem, de tão automatizado que já está. E eu li, achei tão lindo e mandei para um monte de pessoa o poema de Carlos Drummond sobre casa arrumada, que na verdade a gente perde tanto tempo para deixar aquela casa linda, né, arrumada de novela, que quando os filhos chegam, que jogam as almofadas no chão, que colocam aquele monte de brinquedo no chão e a gente perde a paciência com eles, né? Porque eles jogaram os brinquedos para brincar. E pede que eles guardem esses brinquedos, que o quarto deles esteja impecável. Aquele quarto lindo, todo organizado, com tudo arrumado. Brincar não quer dizer estar com tudo arrumado. Brincar é jogar, é colocar à disposição da criança o caminho da sua imaginação, né? Os elementos que ela vai precisar para começar a construir aquela história no ato de brincar. De que adianta aqueles brinquedos lá guardados, né, Ilana? Aquelas bonecas lindas nas caixas, que ela sabe do que eu estou falando, né? Guardados lá em cima, na estante, para não rasgar a caixa, para não tirar do plástico, para não mexer com o cabelinho delas. Se vai chegar uma idade que a gente não vai mais querer brincar. Pelo menos com essas bonecas não, né? Com esses brinquedos não. Então, para que eu vou perder a paciência porque a criança está brincando, está sendo criança? Né? E aí eu gravei uns vídeos, eles vão estar disponíveis no canal, sobre essa questão de pais e mães que perdem constantemente a paciência com os seus filhos, porque às vezes esquecem que eles são crianças e querem que eles sejam uns bonequinhos de cera, né? Bem apresentáveis, sempre limpos, sempre perfumados. Hoje a gente já começa a visualizar a criação de alguns filhos, né? No processo de quando a criança começa a comer, as mães já colocando na mesa para que elas possam pegar com a mão, levar até a boca para ela aprender todo esse processo. Coisa que grande parte de nós não passou por essa experiência porque não podia sujar a roupa, não podia sujar a mesa, não podia sujar o chão, ou seja, não podíamos ser crianças, não podíamos fazer parte do processo de construção da criança. Então, a paciência gera excelência, né? Ela traz isso aí. A paciência nos traz em harmonia com a natureza. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. Essa é a parte principal. E que ela coloca aqui: desperdicei uma grande quantidade de tempo e energia me preocupando com coisas que nunca chegaram a acontecer, só porque não tive paciência de ver onde é que elas iriam chegar de fato. Então, quantas coisas a gente perde a energia, perde o nosso tempo pensando, brigando na nossa cabeça, a gente cria o problema, a gente briga, sofre por ele, a respiração fica ofegante, né? E as coisas ainda nem aconteceram. E talvez nem aconteçam. A gente fica preso, fica presa a situações criadas por nós, às vezes em nosso imaginário, e que não acontece, né? E que nem chega a acontecer. E a gente começa a perder tempo com essas coisas. E a partir daí começa a tomar decisões que vai prejudicar a nossa vida, vai prejudicar o nosso cotidiano, porque a gente não pôde esperar. E falando em esperar, a autora ela traz muito essa questão do poder de esperar,
né? Esperar um objetivo acontecer, um desejo acontecer. Eu sou muito prova disso, de que muita coisa que eu desejei na vida, que eu planejei, eu tive que esperar em alguns momentos ela ter que acontecer, porque já não cabia mais a mim resolver aquela situação. Já não cabia mais a mim fazer com que aquela questão acontecesse. Ou um curso, ou uma viagem, ou qualquer outra coisa, não dependia mais de mim, né? Mas o desejo era tão forte, né? O desejo era ardente pelaquela proposta, aquele objetivo, aquela meta, que tudo que eu estabeleci, eu sempre acreditei e sempre chegou. Às vezes não chegou do jeito que eu tinha proposto, chegou até melhor. Em outros casos chegou de uma forma diferente, mas eu consegui visualizar. Eu coloquei até no post, aí vocês podem ver no Instagram, essa é uma imagem linda de São Francisco que dizia isso, que a fé faça meus olhos verem aquilo que que a minha alma humana não consegue perceber, né? São frases que eu sinto, né, que eu vivo e que eu compartilho com vocês, porque é nisso que eu acredito. Então, a paciência, ela nos dá esse remédio de esperar, né? De lutar e de esperar, porque ela nos ajuda a ter tolerância e empatia com as pessoas. Eu preciso ter paciência com as pessoas, porque eu compreendo e tenho que ter consciência dessa compreensão de que elas não precisam ser como eu. Elas não têm que ser igual a mim. Elas têm todo o direito e liberdade de serem diferentes de mim. E por serem diferentes de mim, elas me completam. Sempre em outra pessoa vai ter algo que me traz a paz, que me complete, que me faça bem, que me faça feliz. E é essa pessoa que eu preciso, né, cada vez mais estar presente e também preciso ser. E a autora coloca o que é fascinante sobre a paciência no amor é que quando aceitamos o outro como ele é de fato, aumentamos a possibilidade de uma mudança. Isso ocorre porque quando os nossos parceiros nos aceitam como somos, com qualidades e defeitos, nós nos sentimos seguros e acolhidos, o que promove mudança e crescimento. Essa aceitação só se dá quando há paciência. Então, a gente precisa parar de dizer que eu estou perdendo a paciência por tudo. Os nossos filhos estão ouvindo, né? As crianças estão ouvindo a gente dizer que não tem mais paciência, eu não tenho mais paciência com isso, eu não tenho mais paciência com aquilo. E eles começam a crescer num ambiente e repetir palavras que nem é da idade deles. Talvez eles nem saibam o que significa, mas de tanto ouvir, né, pais e mães falarem dentro de casa, às vezes falam de forma ingênua no sentido de não ter conhecimento sobre a construção do sujeito, a construção da criança, como a criança aprende, aí acha que por ser criança não vai entender a conversa dos adultos. E é nesse momento que elas estão prestando bastante atenção para poder repetir o comportamento daquelas duas pessoas que eles consideram as pessoas mais importantes da vida deles. E daí a autora ela traz o convite também ao livro para que a gente possa fazer o treinamento dessa paciência em nossas vidas, né? Abandonar, não repetir mais a frase perdi a paciência com você, mas tentar buscar soluções para os problemas que vêm para o dia a dia. Não soluções, não se livrar do problema, que é isso que a falta de paciência faz. A impaciência faz com que a gente tome qualquer decisão para se livrar do problema. E a paciência faz a gente resolver o problema. É diferente, né? Você quer se livrar do problema ou você quer resolver o problema? Com paciência, a gente alcança tudo. Com paciência, a gente consegue forças para continuar caminhando, porque o caminho não é fácil para ninguém.
né? Não existe caminho fácil para ninguém, existe caminho dinâmico. Essa é a vida. A vida é isso aí, né? A vida é isso que se apresenta para cada um de nós a cada dia. Agradeço a quem esteve presente, abraço a Ilana para você, pessoa muito carinhosa. Vou deixar o vídeo disponível também aqui no Instagram, né, para que outras pessoas possam fazer parte dessa reflexão também. E alguns vídeos estão disponíveis no canal. Peço a vocês que sigam o canal, se inscrevam, compartilhem. Deixe aqui também nos comentários, né, no direct, questões e dúvidas que vocês queriam que a gente tratasse aqui no nosso Instagram. E desejo a vocês uma semana cheia de paciência. Aguardo vocês no nosso próximo momento. Tchau, pessoal!